aqui é a Marília Calasso, criadora do método Boleira de Mão Cheia, a rainha da ganache. E quero te dizer que estou muito empolgada e feliz por você estar aqui na nossa segunda aula da semana gratuita Ganache Sem Neura. Se você quer se destacar na confeitaria vendendo bolos estruturados e deliciosos, decorados com brigadeiro e ganache, mesmo que você nunca tenha feito nenhum bolo na sua vida inteirinha, eu vou te dizer, aqui é o seu lugar. E não duvida de mim não, porque olha esse depoimento de algumas alunas. Olá, me chamo Rubênia, moro em Gambi, Bahia. Antes eu trabalhava com massas que não me davam estrutura, massas que não eram molhadas, que rachavam, recheios que vazavam, recheios que não me davam estrutura para trabalhar. E depois que eu adquiri o curso de boleira de mão cheia, tudo mudou. Hoje sim, eu trabalho com massas saborosas, massas que são molhadinhas, que têm estrutura e recheios cremosos, recheios que realmente eu posso trabalhar com ganache. O ganache, estou amando trabalhar com ganache, o ganache é versátil. Eu gosto muito e depois que eu trabalhei com ganache, as minhas vendas aumentaram. Meus clientes amaram o ganache. Só tenho que agradecer por este curso. Meus clientes estão amando a novidade de trabalhar com ganache. Minhas vendas aumentaram também e hoje sim, hoje eu vivo da confeitaria. Só tenho que agradecer por este curso, Marília Calhaço. Meu nome é Lauren, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quando eu adquiri o curso Boleira de Mão Cheia, eu gostei tanto que eu maratonei. A Marília explica muito bem, ela explica como, o que e por que fazer algo, e eu acho que isso fez toda a diferença no meu trabalho. E facilitou muito também porque pelo curso ser online eu pude adaptar ele para os meus horários e isso foi ótimo. Eu estou muito feliz porque aplicando as técnicas do curso eu estou tendo muitos resultados. Os meus bolos são os meus produtos mais lucrativos e graças a eles eu já consegui comprar minha tão sonhada panela de mexer recheio antes do que eu imaginei que seria possível. E além desses depoimentos que acabamos de te mostrar, olha esse daqui também da Josiane. Olha que bolo lindo que ela faz e que ela está conseguindo vender e ganhar dinheiro com bolos decorados em ganaches e brigadeiros. Olha que maravilhoso. Olha também o da Larissa, um bolo de brigadeiro e leitinho com massa de chocolate. Olha que incrível essa decoração, bem criativa e linda que ela fez. Isso tudo é ganache. E agora olha o bolo também da Milena. Coisa mais linda, um bolo dressed cake perfeito, com acabamento incrível. Eu sou completamente apaixonada. Viu só como é possível? Bom, durante essa semana gratuita estou te mostrando o caminho para você se destacar na confeitaria, vendendo bolos estruturados e deliciosos, decorados com brigadeiro e ganache, mesmo que você nunca tenha feito nenhum bolo na sua vida inteirinha. Por isso, durante a nossa primeira aula, que foi ontem, eu te ensinei a fazer uma massa de bolo perfeita, fofinha e estruturada de limão. Uma massa de bolo com um sabor surpreendente e diferente de tudo que você já viu para conquistar muitos paladares e se destacar da concorrência, que sempre oferece os mesmos sabores de bolo. Falamos também da função técnica de cada ingrediente para a criação de uma massa de bolo e compartilhei um pouquinho da minha história de como eu vim parar aqui nessa vida de boleira. Foi uma aula incrível e super completa. E por isso, você, por qualquer motivo, ainda não assistiu essa aula, se eu fosse você, parava de assistir essa aula 2 aqui, voltava na aula 1 e assistia tudinho por lá. Sabe por quê? Porque, como o nome já diz, a gente está participando de uma semana gratuita. Uma aula é sequência da outra e por isso essa continuidade fará toda a diferença no seu processo. E não se preocupe, porque quando você parar de assistir aqui para assistir a aula de número 1, você poderá voltar essa aula aqui de número 2 sem problemas, porque as aulas só sairão do ar no domingo às 23h59. Em falar nisso, você já está participando do nosso canal do Telegram e do grupo do WhatsApp, porque está sendo por lá que estamos compartilhando o nosso e-book em PDF com as receitas e resumo das aulas ministradas aqui. Inclusive, já compartilhamos por lá o e-book da aula de ontem. Por isso, se você ainda não está participando de nenhum desses canais, basta clicar nos botões disponíveis aqui, embaixo desse vídeo. E só lembrando que a semana tem data de início e data de fim. Por isso, domingo às 23h59, tanto as aulas quanto todo o material em PDF serão tirados do ar.
ninguém mais terá acesso a essas aulas nem aos materiais. Então, se eu fosse você, eu salvaria os e-books como se fossem seus tesouros e assistiria às aulas quantas vezes forem necessárias para não restar nenhuma dúvida. E ó, quem avisa amigo é, tá bom? Então não se esqueça de salvar seus materiais e assistir todas as aulas. E agora, recado dado, vamos para a nossa aula de hoje, onde eu te ensinarei uma combinação de recheios perfeita para esse bolo, que será uma camada de recheio cremoso de limão, outra camada de cremoso de leite ninho intercalado com uma deliciosa geleia caseira de frutas vermelhas. Então, na aula de hoje, você vai aprender a fazer essa receita de cada um desses recheios acima e se surpreender com a riqueza de sabor desse bolo. Hoje também te ensinarei a fazer uma montagem de bolo perfeita e segura e sanarei de uma vez por todas as suas dúvidas de quanto de calda de bolo molhar por camada de bolo. Então vamos fazer o seguinte, para a gente não perder muito tempo aqui nessa aula, enquanto a gente vai fazendo aqui os recheios de bolo junto, que serão 3 recheios, a gente vai fazendo enquanto os recheios cozinham aqui, eu vou terminar de contar minha história para vocês, tá bom? Então bora lá que eu vou já pegar os meus ingredientes. E agora nós vamos fazer juntas um delicioso recheio de leite ninho. Aqui eu vou fazer um brigadeiro bem cremoso de leite ninho, que eu acho que vai combinar perfeitamente. Por que eu vou usar um brigadeiro de leite ninho? Porque a nossa massa já é de limão, que já é uma massa ácida. Nós vamos usar um cremoso de limão também, que já é menos doce, já é mais ácidozinho. E a nossa geleia de frutas vermelhas também já é ácida. Então, para não ficar um bolo extremamente ácido, né, a gente vai combinar com esse doçor do brigadeiro de leite ninho, que ao mesmo tempo não é nem tão doce e nem, tipo assim, não é aquele doce enjoativo. Só que agora a gente vai fazer um brigadeiro bem cremoso, não vai ficar aquele brigadeiro puxento. Então aqui eu tenho os meus ingredientes, eu já quero explicar a função técnica de cada ingrediente na preparação desse nosso recheio. Aqui eu vou utilizar o meu leite condensado, eu estou utilizando leite condensado integral, 8% de gordura, mas você pode utilizar tranquilamente o de 6% de gordura, que é o leite condensado semi-desnatado. Qual que vai ser a diferença? Como ele tem menos gordura, o leite condensado semi-desnatado tem menos gordura do que o integral, ele vai ficar mais branquinho, porque o leite condensado integral é mais amareladinho. Então o semi-desnatado vai ficar mais branquinho, ele é um pouquinho mais ralo, então ele vai demorar um pouquinho a mais para ficar pronto e o semi-desnatado também vai ficar menos doce, né? Mas como aqui eu quero esse equilíbrio desse doçor, então eu utilizo em todas as minhas preparações o leite condensado integral. Mas questão de cremosidade não vai interferir tanto assim, até porque para dar a cremosidade, a gente vai utilizar o creme de leite de caixinha. Estou utilizando o creme de leite 17% de gordura. Marília, poderia substituir por o de 20%? Poderia. E o de 25%? Poder até pode, só que eu acho que o brigadeiro feito com creme de leite 25% de gordura, ele fica mais gelatinoso, ele fica um pouco mais duro, um pouco mais consistente, mais um aspecto mais gelatinoso. Aí eu tenho receio de quando você for repartir o bolo, não ter aquele corte perfeito, a massa separada do recheio. Então, por isso que eu utilizo de 17% ou 20% de gordura, creme de leite de caixinha ou HT. Poderia ser o de latinha? Até poderia, só que como o creme de leite de latinha tem uma maior quantidade de soro na sua composição, o seu recheio não vai ficar branquinho, então vai ficar bem, tipo na cor de um doce de leite. Se isso não for te interferir, se isso não for te atrapalhar, tá tudo bem também, tá? Mas eu não gosto, eu gosto de creme de um brigadeiro de leite ninho branquinho, um brigadeiro de chocolate branquinho. Se eu quisesse com a textura de creme de leite, tipo de doce de leite, eu usaria o próprio doce de leite. Sem contar que o creme de leite de latinha também, como ele tem essa quantidade de soro, ele também deixa um sabor mais caramelizado no seu leite ninho. Lembrando o sabor também de doce de leite. Então não lembra só a cor, lembra o sabor também. Marília, posso creme de leite fresco? Pode. Qual que você vai sentir de diferença? Porque o creme de leite fresco, quando ele é fervido, ele fica mais líquido. Então, ele vai demorar mais tempo a ficar pronto o seu recheio. E se você não tomar cuidado, dependendo do creme de leite, da marca que você estiver utilizando, o creme de leite fresco, ele também tende a talhar se você cozinhar ele por muito tempo. Você vai ficar fervendo ele por muito tempo, ele tende a talhar. Então, o ideal é o que a gente tem mais facilmente de acesso, que é o creme de leite de caixinha mesmo, o HT, 17% de gordura. Vou usar meu leite em pó, pode ser a marca que você quiser, só que o que eu te indico é utilizar o leite em pó instantâneo. Como o leite em pó da marca Leite Ninho não tem o leite em pó instantâneo mais, eles trocaram o instantâneo pelo leite em pó composto,
que é na verdade, é leite em pó composto lácteo, na verdade, que essa é a palavra certa. Tem gente que não gosta muito do sabor do composto lácteo, mas não existe leite ninho da marca Leite Ninho instantâneo normal. Só existe um instantâneo que é composto lácteo, tá? Se você achar, não perceber diferença, usa o Leite Ninho, mas eu estou usando outra marca porque eu prefiro leite em pó instantâneo, porque ele não fica com aquelas pelotinhas. E por último, eu vou usar a minha glucose em pó. Estou utilizando glucose em pó, que pode ser novidade para muita gente. Mas depois que eu descobri a glucose em pó, quando eu passei a temporada na França estudando lá, eles utilizavam muita glucose em pó, muita. E engraçado que era pouquíssimas vezes que a gente usava glucose de xarope. Mas aqui no Brasil a gente está muito acostumado a usar o glucose xarope. Dá certo com qualquer glucose, tanto a em pó quanto o xarope. O que é indicado? O xarope é indicado para quando você vai fazer recheios ao fogo, que aí o xarope ele derrete. Aí ele como que fala? Homogeneiza certinho com o recheio, tá? Já a glucose em pó, ela é indicada para, por exemplo, você vai fazer sorvete, recheios e doces que não vão ao fogo. Sorvete, mousses, etc. Quando você quer dar essa validade para esse tipo de recheio. Só que não significa que o em pó não dá certo com fogo também. Dá super certo, inclusive eu acho bem mais prático. Então, o que eu fiz? Se você for ver a glucose em pó, vende ela em potinhos nessas casas de confeitaria. Só que ela é caríssima, a glucose em pó. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar ela em grande quantidade. Aonde? Em lojas de produtos naturais. Você compra ela a granel. Mas não compra muita quantidade, porque a glucose, se você, por exemplo, como ela é esse pó aqui, e ela vai ficar, se ela ficar aberta, ela vai derretendo, porque ela vai sugando toda a umidade do ar assim, ela vai derretendo. Então você tem que guardar numa vasilha hermeticamente fechada, como essa daqui, ó, que não deixa nem entrar um vaporzinho, nada, porque aí a glucose ela consegue manter a validade dessa. Essa é a glucose em pó. Esse é o xarope de glucose transparente, que é o que a gente está muito acostumado a fazer. Tem várias marcas. E esse é o xarope de glucose caro, que ele tem tipo essa coloração aqui. Esse xarope de glucose, ele tem um sabor parecido com mel e a coloração parecida com mel. Então, por exemplo, você vai fazer recheio branquinho, não é muito bom utilizar ele, porque ele pode mudar a coloração e o sabor um pouco do seu recheio. Mas qual que é a função da glucose, seja ela xarope de glucose, seja glucose em pó, na nossa receita? É dar validade para o nosso recheio. A glucose ela tem a capacidade de ser anticristalizante, então ela vai evitar com que o seu recheio cristalize de forma muito rápida, porque ela suga toda a umidade de dentro do seu recheio, porque o que causa a proliferação de bactérias dentro dos nossos recheios é o excesso de umidade. Por isso que eu disse que se você deixar essa glucose aqui aberta, esquecer sem querer ela aberta, no outro dia você vai ver que ela vai estar tipo uma pasta. Por quê? Porque ela sugou toda a umidade do ar e virou uma pasta. E é isso que ela faz com o nosso recheio. Isso nos dá validade, vida de prateleira para o nosso recheio. Marília, não tenho nenhum dessas glucoses aqui. O meu recheio, o seu recheio vai dar certo? Vai dar certo do mesmo jeito, só que a validade dele vai ser muito menor, tá? Muito menor. É por isso que eu gosto de ter essa glucose. Não tem glucose, coloca mel ou até mesmo açúcar invertido. Marília, onde que eu compro? Em casas de confeitaria, na internet, você acha esse aqui eu achei no próprio mercadinho aqui da esquina. A que você vai achar mais facilmente é essa Caro aqui, que qualquer supermercado tem, lá perto da gôndola de mel. Mas é importante você usar algum ingrediente que dê essa validade para o seu recheio, para você ficar mais tranquila, para você ter vida de prateleira, para o seu recheio não ficar açucarado muito rápido, tá bom? Então aqui agora, dados as funções técnicas dos ingredientes, eu vou colocar aqui na minha panela o meu leite condensado. Enquanto termina aqui de cozinhar, eu vou terminar de contar minha história pra você, tá? Ó, aqui eu vou colocar o meu creme de leite. O meu leite em pó e a minha glucose em pó. Se você quiser até dar uma peneiradinha na glucose a gente colocar aqui, porque
Porque, como eu disse, como ela suga a umidade, às vezes ela pode ficar empelotadinha. Então, por exemplo, épocas de chuva, talvez tanto o açúcar, você já reparou que o açúcar às vezes fica empedrado? É porque a glucose nada mais é do que um açúcar do milho, então ela também tem esse poder de sugar. Eu vou ligar meu fogo, só que é extremamente importante você mexer com o fouet para homogeneizar tudo perfeitamente e não ficar pelotinhos, tá? E você pode reparar que eu estou utilizando um fouet de silicone porque a minha panela é de metal. Um fouet de metal aqui dentro vai riscar o fundo da minha panela e vai mudar a coloração do meu recheio e o sabor dele vai ficar com sabor de ferro, sabor metálico. Então, por isso que eu estou utilizando um fouet de silicone. E agora eu vou trocar para uma espátula de silicone. E o movimento é sempre esse, ó, de fora para dentro. Agora, essa glucose que tá aqui, tem umas pelotinhas aqui ainda, agora essa glucose ela se dissolve com o calor, tá? Então, ó, sempre passando na lateral para dentro do recheio. Lateral para dentro do recheio. E agora a gente vai mexer até chegar na consistência correta que eu vou mostrar pra você. Que eu sei que pode ser a sua dúvida, que é qual que é o ponto correto do meu recheio. Sem que fique mole demais, sem que fique duro demais. Ah, mas vamos continuar a minha história, né? Fechamos confeitaria lá em Goiânia. Em 6 meses, gente, foi um processo muito rápido. Em 6 meses eu abri confeitaria, noivei, fechei confeitaria, casei e mudei pra Brasília. E como a gente tinha tido um prejuízo financeiro muito grande lá em Goiânia por conta da abertura da confeitaria, quando eu vim pra cá, para o meu prejuízo não ficar ainda maior, eu tive que vender absolutamente tudo da confeitaria. Então eu vendi as batedeiras, eu vendi os fornos, os fogões, tudo, porque a gente tinha lá, era industrial, né, para grandes produções, então eu vendi tudo. Então aqui em Brasília eu comecei absolutamente do zero mesmo, assim, sem nem batedeira. A gente teve que comprar uma batedeira para começar, né? Para começar tudo de novo aqui. E eu comecei no meu apartamento de novo, do zero. Só que aqui eu achei que ia ser muito mais difícil. Por quê? Porque eu não tinha amigos aqui, não tinha relacionamentos, não tinha clientes. Lá em Goiânia eu já tinha uma clientela formada, então eu já tinha o meu ritmo de trabalho, que era literalmente domingo a domingo. Eu recusava encomenda. E aqui não, eu não tinha cliente, eu não tinha agenda de encomendas. E nos 3 primeiros meses foram tão difíceis que eu falei assim, meu Deus, todo final de semana eu pensava em voltar pra Goiânia de novo, que eu falava assim que eu tinha tomado a decisão mega errada. Só que eu pensei, falei assim, cara, não tem sentido eu estar desse jeito, eu não posso ver minha vida passar ficando chateada, reclamando de tudo, né? Querendo com essa sensação de voltar pra Goiânia o tempo inteiro. Então, o que eu fiz? Teve um dia que eu sentei com o Luiz e falei assim, Luiz, mas eu tô sem encomenda, eu tô sem trabalhar, e eu não gosto de ficar sem trabalhar, porque lá eu tava produtiva, aquela sensação, né, da gente se sentir produtiva, da gente sentir que a gente tava ganhando nosso próprio dinheiro, e aqui não tem nada disso. Ah, antes de continuar a nossa história, aqui vai começar a ferver um pouco, e qual que vai ser a minha dica pra você, o que eu vou ensinar pra você não se queimar? Porque ninguém merece, né? Eu vou pegar aqui essa luva de motoqueiro, que agora sim, eu comprei, tipo, num semáforo, lá em Goiânia, que aí agora pode espirrar à vontade na minha mão, que não vai queimar meu bracinho. Tipo, eu fui descobrir, gente, só depois que eu queimei esse braço, tá? Esse braço realmente já tinha ido pro brejo. Aí, voltando pra história, e eu falei pro Luiz o quanto eu tava triste, o quanto eu tava chateada, que eu queria voltar pra Goiânia, porque lá eu tinha mais encomenda, que eu não tinha encomenda. Aí ele, você tem que conquistar clientes aqui. Eu falei assim, mas conquistar como? Não tem nem relacionamento aqui, não tem nem amigo, nem para fazer boca a boca. Daí nós sentamos, colocamos um caderno, toda a minha estratégia, tudo que eu tinha feito para começar a vender os bolos lá em Goiânia, para me divulgar lá em Goiânia. Aqui, para não falar que eu tinha uma vantagem, eu tinha uma vantagem. A vantagem que eu tinha aqui é que eu já sabia fazer os bolos estruturados, bonitos e gostosos. Lá em Goiânia eu não sabia fazer isso. Então, o meu desafio aqui em Brasília era literalmente começar do zero em relação a clientes. Então, o que eu fiz? Sentei, juntei todas as minhas estratégias de como eu comecei do zero lá em Goiânia para eu colocar e aplicar de novo aqui em Brasília, para começar do zero de novo aqui em Brasília.
Aí depois que a gente juntou todas as estratégias para eu me destacar aqui em Brasília, me destacar da concorrência, e me destacar aqui em Brasília não era uma missão muito fácil, porque como eu disse, eu não conhecia ninguém. Então assim, eu não tinha uma rede de amigos, eu não tinha uma rede de igrejas, tipo assim, uma rede de vizinhos, eu não conhecia absolutamente nada aqui. Então eu peguei e juntei essas estratégias para me destacar aqui. Em 6 meses, eu fiz aqui em Brasília o que eu fiz em 1 ano e meio lá em Goiânia. Eu consegui me destacar na metade do tempo que eu fiz lá em Goiânia. Então, assim, 6 meses aqui em Brasília, eu já não tinha data de novo de agenda, eu já não conseguia mais aceitar tantas encomendas, porque minha agenda já estava sobrecarregada, a agenda do mês já estava sobrecarregada, em questão de 6 meses. Por quê? Porque eu só repeti as mesmas estratégias que eu utilizei lá em Goiânia, eu utilizei aqui em Brasília. Agora, nós vamos dar uma pausa na história de novo para mostrar o recheio para você. Aqui, eu sei que muita gente gosta de utilizar o termômetro, mas eu vou te falar que não é muito, como que fala? Não é muito preciso, tá? Então, desliguei o meu fogo, mirei no meio do recheio, deu 91 graus, 90 a 91 graus. Mas não é muito preciso, o importante é você fazer o seguinte, ele tá meio empelotadinho aqui agora, mas agora a gente desempelota o recheio. Levanta, demora 1 segundo para cair em bloco. Cai em bloco, ó, de novo. Desligou a panela, ó, 1 segundo, demorou, caiu em bloco. De novo, ele vai demorar 1 segundo para cair, vai cair tipo em bloco, ploft, ploft. Eu gosto desse barulho. Ele não cai fluido, tipo mingau, ó. De novo, 1 segundo, ploft. Então agora eu vou tirar aqui. Vou pegar o meu fouet e vou mexer até desempelotar todinho o meu recheio. Se eu tivesse peneirado a glucose em pó, talvez teria ficado bem menos pelotinha. Mas olha só que ela se desfez todinha aqui, ó. Meu recheio ficou lisinho. Ó, o recheio mega lisinho. Ó, meu recheio já pronto, eu vou colocar para esfriar aqui numa vasilha. E o mais importante é agora, né, desse recheio. Só deixa eu tirar esse fogão daqui para ficar mais fácil. Agora chegou uma parte muito importante. Você vai pegar ou um saco plástico ou um papel filme e colocar em contato com o seu recheio. Coloca em contato com o seu recheio, porque assim ele não cria nenhuma película, ele não talha, ele não cria nenhuma películazinha. E agora eu vou tampar. Eu adoro essas vasilhas de plástico. Por quê? Porque essas vasilhas de plástico eu consigo literalmente levar direto para a geladeira ou já congelar no meu freezer, porque esses recheios aqui você pode congelar. Mas eu vou falar de validade dos recheios mais tarde no final da aula. Mas eu gosto de colocar nessas vasilhas de plástico aqui, ó, porque já vai para a geladeira, já vai para o freezer, elas já são hermeticamente fechadas e não ocupa nenhuma outra vasilha da minha casa, tá? Eu tenho essas vasilhas especificamente para isso. E eu tenho de todos os tamanhos, para uma receita só, para 2 receitas, 3 receitas. Agora, o segredo é, você pode, de acordo com a vigilância sanitária, você deverá levar esse recheio aqui para geladeira. Só que eu não gosto de rechear meus bolos com recheio duro, né? Com recheio, porque ele vai dentro da geladeira, o seu recheio vai ficar mais consistente. Então, eu não gosto de rechear meus bolos com ele muito consistente. Então, o que eu faço? Eu deixo ele ficar aqui em temperatura ambiente, mas eu deixo umas 5 horas no máximo em temperatura ambiente. E a minha temperatura ambiente é até 28 graus. Acima de 30 graus, tá fazendo muito calor em Brasília, meu ambiente não é refrigerado. Aí sim eu levo pra geladeira e deixo lá na geladeira no máximo umas 2 horinhas. Só para ele esfriar, não é para ele ficar consistente. E por que a vigilância sanitária indica a gente levar o recheio para a geladeira? Porque na geladeira ele tem a menor proliferação de bactérias, ou seja, você garante ainda mais validade para o seu recheio, tá bom? E agora com o nosso recheio de leitinho pronto, eu vou fazer o nosso recheio de limão. E agora nós vamos fazer um recheio de limão.
Um recheio de limão estruturado e cremoso ao mesmo tempo. Então esse recheio tem um pulinho do gato que você vai amar saber dele. E é claro que você pode substituir o suco cítrico do limão, por exemplo, pelo suco cítrico de um maracujá. É só você seguir a mesma técnica e a mesma logística aqui. Então, bora lá. Aqui eu já estou com todos os meus ingredientes separados, que eu já falei para você a função técnica deles. Só que o que acontece? Todo brigadeiro que é feito, todo recheio ou brigadeiro que é feito de fruta cítrica, com suco de alguma fruta cítrica, ele talha. Por quê? Porque você lembra na nossa massa do bolo que a gente misturou o leite com o limão? O que aconteceu com o leite? Ele talhou. E do mesmo jeito aqui. Só que aqui, como tem outros ingredientes, como por exemplo o leite condensado, ele tecnicamente não talharia. Mas por que ele talha? Porque a fruta cítrica, o suco da fruta cítrica, com leite, do leite condensado, do creme de leite em alta temperatura, talha. Já reparou que às vezes você vai fazer um estrogonofe e o estrogonofe talhou? Por quê? Porque você colocou creme de leite no extrato de tomate, que é extremamente ácido. Então, essa acidez com essa base, com o ingrediente básico, que é tipo leite condensado, creme de leite em alta temperatura, talha. E como que a gente vai fazer para o nosso recheio não talhar? Tem duas opções para você fazer isso. A primeira opção, que na verdade é o segredo, é você não colocar a fruta cítrica no calor do fogo. Ou seja, nós vamos fazer o nosso recheio para depois colocar o suco da fruta cítrica. Só que muita gente tem dificuldade, questão de ponto, porque, por exemplo, a partir do momento que você deu o ponto aqui no seu recheio, tirou do fogo e acrescentou algum líquido nela, o que você faz? Você destabiliza o recheio novamente, ele vai ficar mais líquido do que deveria, porque você não vai voltar para o fogo para cozinhar. Então, o que nós vamos fazer? Você tem duas opções. Ou você deixaria o recheio mais consistente, ainda mais, sabe aquele ponto que eu mostrei em bloco pra você? Você vai deixar, tipo, uns 2, 3 minutos a mais, deixar ele bem mais consistente, bem mais duro, pra depois acrescentar. Porque aí depois, quando você acrescentar o suco da fruta cítrica, ele vai dar uma amolecida, mas mesmo amolecendo, ele vai continuar na consistência ideal. Mas muita gente tem essa dificuldade, porque, né, depende muito, depende da quantidade de líquido, depende se você está usando suco concentrado, o suco da própria fruta. Então eu quero te ensinar como não fazer isso, né? Como você manter o seu recheio sem talhar e consistente e cremoso ao mesmo tempo. Para isso, eu preciso que você tire todos os preconceitos da sua opinião, todos os preconceitos, porque eu vejo que muita gente tem preconceito, por exemplo, eu tenho preconceito com recheio de amido de milho, eu tenho preconceito com recheios de gelatina. Para a gente fazer qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa, até socializar com as pessoas, a gente não pode estar munido de preconceito, porque o preconceito só atrapalha. Atrapalha relacionamentos, atrapalha a gente avançar, do mesmo jeito da confeitaria. Então eu vou te ensinar por que eu tô falando isso, porque tem muita gente que tem preconceito com recheios à base de amido, com recheios à base de gelatina, e aqui eu vou utilizar gelatina incolor. Só que vocês vão reparar que eu vou utilizar uma quantidade muito pequena de gelatina incolor. É literalmente para dar a sustentabilidade. Ele não vai ficar com o aspecto do gelatinoso, ele não vai ficar, não é gelatina de sabor limão, por exemplo. Eu estou utilizando uma gelatina incolor. E essa gelatina ela vai ser imprescindível para o nosso recheio, para te dar segurança para você fazer um recheio que não vai desandar, que não vai amolecer, tá bom? Mesmo a gente utilizando. Porque assim, eu poderia te falar assim, você vai usar, em vez de usar a fruta do próprio limão, por exemplo, ou do maracujá, você vai usar pasta saborizante. A única pasta saborizante que eu não sou fã é pasta saborizante de limão, porque eu acho que o sabor muito artificial. Eu acho que é com gosto tipo de balinha de limão, sabe? Aquele gosto artificial, de xarope de limão, de remédio, com gosto de remédio. Eu, Marília, não gosto. Eu prefiro 1000 vezes utilizar um recheio com frutas, com a própria fruta natural. Então, para isso, eu estou utilizando a gelatina para me dar estabilidade. Vou chegar meu fogão aqui só para mostrar para você quão pequeno é essa quantidade. Vou pegar aqui, esse saquinho aqui, por exemplo, de gelatina incolor, em pó. Aqui, o pacotinho tem 12 gramas. Só que eu vou utilizar 5 gramas, 5 a 6 gramas. Vou utilizar a metadinha. Ó, usei a metade do pacotinho. Eu vou pegar essa metade do pacotinho, a outra metade dá pra você fazer outro recheio, tá? E vou raspar o meu limão. Na verdade, o limão eu vou raspar em outra tigelinha
porque eu quero acrescentar com ele com recheio ainda quente, porque com recheio quente ele fica mais, o sabor fica mais forte, mais proeminente. E eu vou tirar a raspinha aqui agora, porque eu quero utilizar o suco desse limão. E não tem como eu tirar a raspinha se eu tiver repartido o limão. Então, vou tirar o limão aqui. Um limão já daria. Eu só vou usar a outra metade do limão, porque a gente já usou na massa, então eu tenho aqui metade do limão ainda. Lembrando também que é extremamente importante não raspar a parte branca do limão. Por isso que um ralador próprio para frutas cítricas é importante. Ó, tanto é que o branquinho do limão ficou todo aqui. Ai, eu adoro o cheiro de limão. E vou finalizar aqui com o limão siciliano, que a gente já tinha metadinha dele. Pronto, as raspinhas já estão aqui. Eu vou colocar aqui dentro da minha gelatina o meu suco do limão. Vou falar o peso certinho para você. Para cada receita, eu vou usar, se eu não me engano, 60 ml de suco de limão. Porque eu quero um brigadeiro cítrico, né? Vou usar 50 ml. Isso. 50 ml, 55, um limão e meio praticamente. E eu vou deixar ele aqui tá líquido, mas agora ele dá uma enchidinha, 5 minutinhos aqui, ele vai dar uma insufladinha aqui e depois eu vou levar pro micro-ondas rapidinho. Ó. Enquanto isso eu vou colocar aqui na minha panela o meu leite condensado. O meu creme de leite. Você vai ver que a quantidade de creme de leite é bem mais alta do que a de leite condensado. O meu leite em pó. Eu vou peneirar dessa vez a minha glucose. E agora eu vou acrescentar o meu chocolate branco. Sim, eu tô usando leite em pó e chocolate branco. E antes de começar a mexer aqui, eu vou pegar a minha gelatina que já deu essa inchadinha, tá vendo? E vou levar no micro-ondas por 5 segundos, 5 a 10 segundos, por favor, até aquecê-lo, Júnior. Até ela dissolver, porque a gelatina ela precisa aquecer primeiro para depois resfriar. Então eu preciso aquecer ela no micro-ondas para depois ela resfriar. E aqui, ó, agora que eu levei pro micro-ondas, ela deu uma derretidinha. Eu vou levar pra geladeira ou pro congelador, só até ela ficar uma gelatininha bem durinha. Obrigada. E aqui agora eu já tô em todos os meus ingredientes. Vou ligar o fogo e vou mexer até dissolver tudo. E agora eu acrescento o meu chocolate. Só deixa eu mexer aqui. E aqui a logística é a mesma. Silicone, fouet de silicone. Colher de silicone. E agora eu vou mexendo de fora pra dentro, do mesmo jeito, tá? Então, eu vou aproveitar que eu tô aqui mexendo e vou terminar de contar a minha história, né? Pra você que eu tinha parado. Só deixa eu lembrar onde que eu tinha parado. Ah, parei na parte que eu falei pra você que eu tinha, em 6 meses aqui em Brasília, eu conquistei muito
eu conquistei tudo de novo que eu tinha demorado 1 ano e meio lá em Goiânia para conquistar. E em 6 meses, com as estratégias, com tudo aquilo que eu sabia lá em Goiânia, eu consegui me destacar muito aqui em Brasília. Então eu comecei, tipo assim, depois de 6 meses eu já não tinha encomenda, eu já não tinha agenda mais para encomenda, eu já estava sobrecarregada de encomendas. E eu pensei assim, vou aproveitar que aqui em casa já tá ficando apertado de novo. Eu fui passando por todo o processo, gente, tipo assim, conquistando novos clientes, me destacando com a concorrência aqui de Brasília, me adaptando aos paladares aqui de Brasília. Eu fui pegando todos os desafios novamente. E depois dos desafios, eu falei assim, aqui em casa veio outro desafio, de que aqui em casa tá ficando apertado. E meu sonho continuava sendo abrir a confeitaria. Então eu falei assim, a partir de agora eu vou economizar, eu vou juntar dinheiro para eu abrir minha confeitaria daqui a um tempo. E nesse intervalo, eu comecei também a ministrar aulas. Muita gente ficou me perguntando, Marília me ensina, e eu tinha muito medo de ensinar para as pessoas aquilo que eu sabia, porque eu achava que a pessoa ia fazer igual a mim, que a pessoa ia roubar meus clientes, e eu não estava, tipo, vivendo aquilo que eu pregava, porque eu falava assim, poxa, não tem concorrência, né? Se eu tô com medo de ensinar para o meu aluno, eu tô acreditando na concorrência. Eu acredito hoje, piormente, assim, depois de anos comprovando que não existe concorrência. Quer dizer assim, a concorrência existe, só que existe espaço para todo mundo, que o segredo é você fazer aquilo que você faz bem feito, ficar assim, focado no seu trabalho, na sua divulgação, tá? Eu vou aproveitar aqui no meio e já vou colocar os meus chocolates. Chocolate branco. Aí eu comecei a ministrar aula. Então, depois de 2 anos ministrando aula, aceitando encomendas, eu já estava assim, doida, falei assim, que realmente não cabe, chegou a hora de abrir minha confeitaria, eu já tinha conseguido juntar o dinheiro. Eu tava lá a gente alugou um espaço, a gente contratou arquiteta, a gente estava reformando o local. Quando um dia eu tava parada para pensar, o Luiz falou assim, Lídia, você tá muito silenciosa essa semana, você não fala pouco, por que você tá tão calada essa semana? Eu falei assim, cara, eu tô achando que não é hora de abrir a confeitaria, tô achando que é hora de eu realizar um outro sonho meu antes da confeitaria. Qual era esse sonho meu? Me especializar e estudar confeitaria francesa. Eu queria muito conhecer as técnicas francesas, a confeitaria francesa que é tão tradicional, né, em todo o mundo. Então, o que a gente fez? O dinheiro que a gente ia abrir a confeitaria, nós fechamos a loja, devolvemos a loja, mas assim, gente, calma, eu não cheguei a abrir a confeitaria. Eu aluguei o espaço, reformei o espaço, paguei a multa básica de ter devolvido o espaço, tive aquele prejuízo de ter feito uma pequena reforma ali no espaço, só que meu coração gritava por aprender ainda mais, porque eu estava me apaixonando muito por dar aulas, muito mesmo. Me especializar, me tornar ainda melhores para as minhas alunas. Então, o que eu fiz? Larguei tudo, fechei loja, devolvi loja, peguei o dinheiro que eu ia abrir a confeitaria e fui me especializar na França. E até hoje eu não vendi as coisas que eu tenho, porque eu tinha geladeira, eu já tinha fogão, eu já tinha forno, eu já tinha tudo para abrir a confeitaria. E até hoje, saiba você que eu não vendi até hoje, porque quem sabe eu vou abrir minha confeitaria, né? E só que hoje a minha atenção está totalmente, meu amor, o meu foco está totalmente em dar aula. E o que isso é importante você saber? Que na vida, por exemplo, eu sempre sonhei em ter uma confeitaria. Só que hoje, na verdade, eu sonhava em ser uma grande publicitária, uma renomada diretora de marketing, e depois eu mudei esse sonho para ser uma boleira, e depois eu avancei nesse sonho, eu não troquei. Mas dentro de ser boleira, eu queria muito me tornar, tipo assim, uma dona de confeitaria, uma empresária dona de confeitaria. E depois de um tempo, quando eu comecei a dar aula, dentro desse universo de boleira, eu quis ser professora. Então, a partir do momento que você reparou que assim, eu troquei, assim, eu caminhei entre essas mudanças de profissão 3, 4 vezes. E tá errado, Marília, não tá errado. Isso não significa inconstância. Pelo contrário, significa que a partir do momento que você avança, que você amadurece, seus sonhos também podem mudar. Ó, vou dar caiu em Pelotas, vou desligar. Isso significa que você também pode mudar o seu sonho, sabe? Porque na vida a gente não tem como a gente permanecer a mesma pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você sonhou em ser uma enfermeira, mas hoje você se vê muito atraída por esse universo de fazer bolos, por ser boleira. Você se formou advogada, se formou dentista, qualquer outra profissão.
e hoje você não se vê nessa profissão mais que você estudou, que você sonhou durante a adolescência, mas que depois de um tempo ela não faz mais sentido pra você. E tá tudo bem, eu sei que o medo, essa insegurança do novo, ela vai vir, só que tá tudo bem você mudar, sabe? Pra você ver. Quando eu percebi que eu não tinha mais o sonho de abrir essa confeitaria e sim de me especializar em dar aulas, eu fiquei, tipo, é como se eu tivesse me encontrado, sabe? Eu tirei um grande peso, aquele peso da obrigação de me tornar uma confeiteira, uma loja de confeitaria, só porque eu queria um dia ter loja de confeitaria. Se você está nesse momento de transição de carreira, às vezes você parou de trabalhar porque você queria amamentar, ficar mais perto do seu filho, mas agora você está sentindo falta dessa renda extra na sua casa, a confeitaria, ser boleira, é uma ótima oportunidade para você entrar nesse mercado, para você voltar a trabalhar, mas aí você vai conseguir trabalhar fazendo o seu horário, perto dos seus filhos. E se você por um acaso fala assim, Marília, mas eu até me sinto atraída por esse universo de bolos, por confeitaria, por ser boleira, só que eu acho que o mercado já está extremamente saturado. Acredita em mim, eu tenho mais de 7.000 alunos espalhados pelo mundo e não tá saturado o mercado. O mercado, se tem muita gente nele, é porque ele tá em crescimento gigante, assim, sabe? Se você colocar na sua cabeça que você quer ser uma boleira e fazer tudo para dar certo, você vai ser uma boleira e você vai ter muitas encomendas. O segredo para você dar certo como boleira era você ter boas estratégias, ter uma pessoa que te ajude aí nesse mundo, nesse caminho doce, fazer doces e bolos de qualidade, porque só assim que faz o cliente voltar. E a partir do momento que eu percebi que eu estava apaixonada em dar aulas também, eu tive que fazer uma escolha, porque o meu tempo era só um. Ou eu me dedicava exclusivamente para as encomendas, ia mergulhar desse universo, ou eu ia me dedicar às minhas alunas. E a partir do momento que eu decidi me dedicar às alunas, eu quis me tornar a melhor confeiteira. Eu quis, assim, a melhor confeiteira comparada comigo mesma, sabe? Eu quis me tornar melhor daquilo que eu já era. Eu não queria mais só ensinar as minhas experiências, aquilo que eu sabia, porque eu fiquei anos trabalhando, anos tentando, anos testando. Eu quero ensinar as minhas experiências também, só que eu queria algo mais palpável, eu queria falar com mais segurança, eu queria saber outras visões, né? Porque a nossa confeitaria brasileira é muito diferente da confeitaria francesa. Mas a partir do momento que eu entendesse a confeitaria francesa, talvez eu aprenderia técnicas novas, ingredientes novos que eu poderia compartilhar com você também. Então esse foi meu ato de coragem. Eu deixei de abrir a confeitaria para investir no meu estudo. Então eu fiquei o segundo semestre de 2019 inteiro estudando confeitaria francesa. Estudei na Escola Nacional de Superior de Patisserie na França, estudei na Le Cordon Bleu também, então eu fiz vários cursos lá, fiz o curso completo de patisserie, porque hoje eu quero ensinar para vocês não só experiências, mas conteúdos ainda mais ricos em técnicas, em conhecimento, para você sim saber, porque eu não quero te tornar uma boleira, eu quero te tornar uma boleira de mão cheia, eu quero que você saiba e domine em todos os processos, não seja uma copiadora de receitas, não seja um papagaio de receitas, então eu quero te ensinar a pensar nas receitas também. Então, depois que eu fui estudar na França, eu voltei em 2020, daí a partir de 2020 eu me dediquei exclusivamente à administração de aulas. Parei de fazer encomendas de bolos também, porque até então eu também estava fazendo até antes de ir para a França. E desde quando eu cheguei, é tudo que eu faço. É viver exclusivamente para dar aulas, é viver exclusivamente para ensinar aquilo que eu sei. Então é isso, vamos voltar para cá que eu até desliguei o fogo para terminar de falar. Essa é a minha história que eu compartilhei com vocês. É claro que eu tentei resumir 8 anos em 10 minutos. Mas agora aqui, ó, meu recheio já tá pronto. Eu vou aproveitar que ele ainda tá um pouco quentinho. Vou colocar as minhas raspinhas de limão. Se você estiver fazendo esse recheio para congelar, o que eu quero ensinar aqui, assim, deixe para colocar as raspinhas do limão depois de congelado. Por quê? Porque mesmo a gente tomando todos os cuidados de não raspar a parte branca e de usar o ralador próprio, a casca do limão, a casca da fruta cítrica tem muitos óleos essenciais que tendem a amargar com o tempo, independente de todo o cuidado que você toma. É natural da fruta amargar o recheio, né? Porque ela vai liberando, quimicamente ela vai liberando esses olhinhos essenciais que vai dando esse amargor. Então, se você for congelar, eu te sugiro que você congele o recheio sem as raspinhas. Tirou do congelador, aí na hora que você for utilizar o recheio, na hora que você for rechear o seu bolo, você coloca as raspinhas de limão, tá? E aqui agora eu vou mexer só para desempelotar um pouquinho. Empelotar na hora que você tá fazendo é normal, principalmente recheio de leite em pó.
Mas quando você passa o fouet, ele fica ótimo. Ó, ele fica bem lisinho. E agora, com o meu recheio ainda quentinho, ainda morninho aqui, eu vou colocar a minha gelatina de limão. Aqui a nossa gelatina já tá durinha, ó. Ficou tipo 15 minutos na geladeira. Eu vou tirar ela. E vou colocar aqui ainda dentro do meu recheio ainda morno. Porque senão ela não vai se dissolver. E conforme eu vou misturando, ela vai se dissolvendo. Meu fogo tá desligado, tá? Vou até tirar aqui pra não confundir. Ela já tá derretendo por completo. Totalmente derretida. Cheirinho de limão incrível, maravilhoso. Eu vou colocar agora dentro do meu potinho. Não, um recheio feito assim com a frutinha azedinha, com a frutinha natural, sim, é outro nível de excelência, assim, de qualidade. Fica muito saboroso. Aqui eu vou pegar um saquinho plástico. Vou colocar em contato direto. Vou tampar. Aí eu vou levar ou para geladeira ou para o freezer. Lembrando que os dois recheios, tanto o leitinho quanto o limão, tem a validade até 60 dias congelados, mas tem que ser bem congelado. Eu vou colocar a tabelinha de congelamento lá no seu e-book. E lembrando que o outro segredo que eu te ensinei, se for limão, não guarda no congelador com as raspinhas de limão. Deixa para colocar as raspinhas na hora que você for fazer o seu recheio. Assim você mantém muito mais qualidade e não corre risco do seu recheio amargar. E por último, nós vamos fazer a nossa geleia caseira de frutas vermelhas. Só vou dar uma limpadinha aqui no ambiente. E aqui agora nós vamos fazer a nossa geleia caseira de frutas vermelhas. Aqui eu tenho frutas vermelhas congeladas. A mesma tática que você vai usar para fazer essa geleia de frutas vermelhas, você pode usar para fazer com frutas, abacaxi, morango. E para fazer a geleia caseira de frutas vermelhas e de morango, por exemplo, eu gosto de utilizar frutas congeladas. Por quê? Porque elas soltam mais água e a gente nunca tem nenhum desperdício e é muito mais fácil de encontrar. As frutas vermelhas, elas são muito sazonais, então se você ficar dependendo de encontrar frutas vermelhas frescas para fazer o seu recheio, você nunca vai fazer. E sem contar que esse recheio dessa forma, a gente também pode congelar e já deixar a nossa geleia caseira lá prontinha. E por que utilizar a geleia caseira desse jeito e não utilizar, já vou ligar aqui o meu fogo, e não utilizar, por exemplo, a geleia pronta, né? Você comprar uma geleia de frutas vermelhas prontas. Porque essa daqui é extremamente mais saborosa, mais rica de sabor e bem menos doce, ela é bem menos adocicada. Toda vez que eu vou utilizar alguma fruta dentro do meu bolo, eu gosto de utilizar em forma de geleias. Geleia de frutas caseiras, geleia de morango, geleia de abacaxi, porque toda vez que eu uso as frutas naturais no meu bolo, ele tende a soltar muita água e a azedar muito mais rápido. Você pode reparar que um bolo feito com morango fresco, no recheio dele, ele azeda muito mais rápido do que feito com geleia. Por quê? Porque o açúcar é um conservante natural. Então, por isso que a gente vai fazer a geleia, a gente vai utilizar um pouquinho de açúcar. Poderia ser açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar refinado. Eu te indico utilizar ou açúcar cristal ou refinado para você manter a cor das frutas vermelhas. Manter aquela geleia ao mesmo tempo transparente, só que bem vermelhinha. Aqui as minhas frutas, eu já comprei o pacotinho de frutas congeladas, você encontra, sabe aonde? Em supermercados atacadistas, na parte do lado das polpas de fruta. Onde você tiver polpa de fruta de suco, do lado vai ter várias frutas congeladas. Então você já compra o pacotinho do mix de frutas congeladas. Então dentro dele vem morango, amora, framboesa e mirtilo. Ou você pode aproveitar, tipo assim, a safra barata dessas frutas e você mesmo ir congelando. Vou colocar aqui o meu açúcar, não vou nem utilizar tudo, mas a receita certinha vai estar lá no PDF. Eu gosto muito de, quando for fazer essas geleias aqui, de fazer da seguinte forma.
eu gosto de pegar um limão. E espremer metade de um limão para essa quantidade. Por quê? Porque ela mantém a acidez das minhas frutas, para não ficar aquela geleia doce. Não se preocupe, não vai ficar tipo com gosto de limão ou azeda. Pelo contrário, só vai manter a acidez das frutas. E conforme ela vai cozinhando, a água, como ela é uma fruta congelada, ela tem muita retenção de água, então ela vai desfazendo toda essa água. E conforme ela vai desfazendo, você vai deixar aqui que agora ela ficou líquida. Na hora que ela estiver fervendo aqui já reduzindo, é sempre interessante você vir e dando uma amassadinha aqui nas frutas. Porque, por exemplo, o morango tá inteiro. Eu não quero, tipo, morango inteiro. Apesar de eu querer minha geleia bem pedaçudinha, eu quero, tipo assim, pedacinhos de morango. Não quero morango inteiro. Então, é sempre bom você vir dando essa macetadazinha assim. E para me ajudar a ter uma geleia mais consistente, eu vou utilizar aqui ó, eu vou utilizar pectina. A pectina é um espessante para geleias, para doces. Algumas frutas já têm pectina natural, por exemplo, a maçã, o limão. As frutas vermelhas também tem, só que não em grande quantidade, de ficar espessa, né? E por que a gente quer uma geleia um pouco mais espessa? Para ela não ficar vazando do nosso bolo. E a quantidade é muito pouca. Já vou colocar aqui. Vou colocar só mais um pouquinho. Um potinho desse de pectina rende. Você pode comprar em lojas de materiais de... ou em a granel também, loja de produtos naturais. Aqui, nosso recheio já tá pronto. Você poderia até deixar apurando mais um pouquinho, mas eu vou deixar desse jeito aqui, porque ele ainda vai apurar por causa da pectina. A partir do momento que você leva pra geladeira, ele dá uma levemente engrossada. Então, eu vou colocar também, vou tirar meu fogão aqui, e vou colocar na minha vasilhinha de guardar recheio. E vou levar pra geladeira. Essa geleia também tem uma validade, na verdade, um pouco maior, porque como ela só tem açúcar e as frutas, e a pectina, que também, além de ser um emulsificante, também é um conservante, ela tem a validade de até 90 dias congelado. Mas vai congelar também certinho. Não precisa colocar nenhum papel filme aqui em cima, só vai colocar a tampinha e levar direto para o congelador. Não precisa ficar esperando, tá? Sair o vapor, nada disso. Só leva direto para o congelador ou para a geladeira, caso você vá usar no mesmo dia ou no dia seguinte, que é o que eu vou fazer agora. Então, vamos agora para a montagem do nosso bolo. Eu tenho dois tipos de montagem preferidas, que é com acetato e dentro da própria forma, mas aqui eu vou montar dentro do próprio acetato, tá? Porque a gente vai ter 3 camadas. Por que eu vou ensinar você a utilizar o acetato hoje? Porque eu quero demonstrar para você exatamente, tipo, a quantidade de camada, a espessura da camada certinho. Eu acho que eu vou mostrar melhor isso usando o acetato do que montar o bolo dentro da forma. Mas se você me acompanha nas redes sociais, você vai ver alguns IGTVs, alguns reels, eu fazendo a montagem do bolo utilizando a forma também, tá? Então, olha só. Primeiro, nós vamos falar sobre caldas de bolo. Porque, assim... o negócio para dar pano pra manga é o tal da calda de bolo. Porque vocês acham que, assim, eu acho que o mal do ser humano é ele se colocar dentro de algumas caixinhas e não se permitir sair daquilo ali, né? A calda que eu vou te ensinar agora é super prática, é maravilhosa, mas tem gente que não concorda, eu vou falar o porquê. Vou pegar aqui leite. Eu até coloquei aqui dentro da própria caixa para você ver. Minha vasilhinha já está extremamente higienizada. Não vou colocar muito porque o nosso bolo não precisa umedecer muito, tá? E é muito no olhômetro mesmo. Vou colocar, tipo... 2 colheres de leite em pó. Vou colocando para cá. 1 tico de leite condensado, já tá ótimo. Fecho, fecho, fecho. Tampo e ó, sacudo.
Aí eu olho aqui embaixo, ver se tá algum leite condensado aqui. Não, está pronta a calda que eu amo. Marília, aí já vai começar, né? Tipo, os mimimis. Marília, mas o leite, ele azeda muito rápido o seu bolo. Azeda o bolo que fica fora da geladeira. O nosso bolo, como é um bolo em ganache, como é um bolo que toda a composição dele exige um bolo ficar dentro da geladeira, a gente pode usar o leite porque não tem problema dele ficar exposto durante muito tempo fora da geladeira, né? O nosso bolo ele vai ficar exposto no máximo 5 horas fora da geladeira. E esse bolo com essa caldazinha fora da geladeira não vai estragar o seu bolo, não vai azedar, né? O nosso bolo recheado e montado ele tem a validade de 7 dias. E você pode falar para mim, Marília, mas tem calda que tem a validade muito mais alta. Por exemplo, se você for usar uma calda de água com açúcar, realmente a validade é muito mais alta. Mas para que você quer mais que 7 dias de validade do seu bolo, gente? Eu sempre brinco com as minhas alunas que eu falo, gente, a gente tem que lembrar que a gente está fazendo um bolo artesanal, um bolo caseiro, um bolo decorado artesanal e caseiro. A gente não está vendendo McDonald's. Porque para mim, o único alimento que não tem validade é McDonald's. Que você deixa lá exposto no tempo, no sol, faça chuva, faz calor, o hambúrguer continua ali, ó, do mesmo jeito intacto. Vocês sabiam que isso é tão sério que o McDonald's até utilizou como estratégia de venda dele, de marketing, que agora o sanduíche dele estraga, que agora o sanduíche dele tem validade, ele utilizou isso para falar que realmente a comida dele está mais saudável. Porque você imagina, você comer um sanduíche que não estraga nem no vento, nem no calor, que passa dia e passa sol, o sanduíche está lá intacto, de tanto conservante que ele tem. Imagina o que ele vai fazer dentro do seu organismo, né? Nosso bolo não, gente. Nosso bolo ele tem um prazo de validade. Então, a gente tem que ficar preocupadinho com isso. Então, assim, pra mim, bolo não passa de 7 dias na geladeira. Não tem nenhum porquê passar de 7 dias na geladeira. E eu vou utilizar, sim, essa calda de leite. Calda, Marília, com guaraná. Calda com guaraná também é do mesmo jeito. Ela tem, por exemplo, dentro da sua composição, ela tem alguns conservantes que ajudam na conservação do seu bolo, né? Sua compensação tem muito gás dentro do guaraná, então esse cúmulo de gás faz com que a proliferação de bactérias também seja mais rápido. Então, questão de validade, tá ali, gente, pau a pau. Quer um negócio com muita validade, coloca água com açúcar. Mas eu não gosto da calda de água com açúcar, porque eu acho que só faz seu bolo ficar doce, só acrescenta doçor na sua massa, né? Se você for molhar só com água, também pode, só que a água também, como ela não tem nenhum conservante ali, que nem o açúcar, ela vai aumentar a validade, ela vai também aumentar a proliferação de bactérias, porque bactérias, elas se proliferam com excesso de umidade. Então, você molhou o seu bolo, gente, com chuva, com leite condensado, com leite, com guaraná, de qualquer jeito seu bolo vai perder a validade, porque a gente está se tratando de um alimento sem conservante. Então, assim, escolha a sua calda preferida, tá? Faça o teste de quanto tempo que dura no seu bolo. É claro que se você for fazer um bolo com pasta americana, por exemplo, você não vai usar uma calda de leite, porque não tem como você armazenar o seu bolo com pasta americana dentro da geladeira. Aí sim eu te aconselho a utilizar a calda de água com açúcar, que aí você vai estar colocando validade no seu recheio, tá? Mas o nosso bolo é gelado, nosso bolo, ele a maior parte do tempo que ele fica é sobre refrigeração e não tem absolutamente nada contra usar uma calda de leitinho. E eu não fervo essa calda de leite, por quê? Porque o meu leite, ele já é um leite UHT. E o que significa UHT? Significa Ultra High Temperature, significa que o leite ou o creme de leite, o UHT, por exemplo, ele foi colocado sob condição de alta temperatura e depois ele foi resfriado em alta velocidade. Tudo isso para diminuir, para aumentar a validade, para diminuir as bactérias ali presentes. Então não tem um porquê você ferver o leite. A partir do momento que você ferveu, você perdeu todos os conservantes, o processo de UHT, então não tem necessidade. Dica de tudo. Agora nós vamos montar o nosso recheio. Antes de montar o meu recheio aqui, eu tenho o meu MDF. Eu estou utilizando o MDF com 10 centímetros de diferença entre o meu bolo. Então, meu bolo tem 15 centímetros de diâmetro. Eu gosto de usar assim com uma diferencinha para eu ter espaço, né? Para ficar bonitinho, para ter espaço para cortar o meu bolo, para ter espaço para espatular. Eu coloquei um pano úmidozinho aqui só para me ajudar na hora do bolo não ficar virando. E eu vou passar um álcoolzinho 70% aqui antes de colocar o meu bolo. Passa na mão também, porque na cozinha a gente trabalha sem luva,
Porque a partir do momento que você trabalha com luva, você precisa ficar trocando a luva de 30 em 30 minutos. E não tem nada melhor do que água e sabão. Então, sujou a mão, água e sabão. Sujou a mão, água e sabão. Inclusive, a Vigilância Sanitária indica, prefere você não usar luva do que utilizar luva, tá? Então, aqui agora o meu recheio, ó, a textura do meu recheio perfeito, cremoso. Esse aqui é o de leite ninho. Vou colocar um pouquinho de brigadeiro de leite ninho aqui. E aqui eu vou pegar uma das minhas massas. Vou colocar. Olha que perfeita, eu nem preciso cortar porque ela é retinha. E olha o tanto que ela é úmida. Olha o tanto que ela é perfeita. Olha isso. Ela é fofinha e estruturada ao mesmo tempo. Então, vou colocar aqui, vou centralizar. E eu sei que a dificuldade de muita gente, muita quantidade de calda que você vai molhar esse bolo. Então, assim, você que tem dificuldade de molhar a quantidade de bolo, então o que nós vamos fazer? Pesar, né? Já que não consegue no olhômetro, bora pesar. Não vai dar pra ver aí nem na câmera, porque eu tô tampando aqui. Tira a tara. Como essa massa já é extremamente úmida, como já é uma massa muito molhadinha, não tem um porquê umedecer muito essa massa. Não tem, eu vou molhar realmente bem pouco. Ó, eu vou aqui um pouquinho na lateral e vou no centro. Ó, foram exatamente 30 gramas que eu molhei essa massa de bolo. Então, você pode molhar sempre com 30 gramas. Vou voltar aqui. Pronto. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar minha tesoura também aqui. Eu vou medir. E vou cortar. Já vou deixar o meu acetato cortadinho aqui do lado. Eu vou tirar pra cá, chegar pra cá, só pra eu mostrar como que eu vou colocar o meu recheio na minha manga de confeitar. Por que que eu coloco na manga de confeitar? Porque se eu espalhar esse recheio ali com a própria colher, eu tendo a retirar mais massa do que colocar recheio. Então, eu vou aproveitar, abrir minha mão assim. Ó, eu vou pegar o meu recheio e vou colocando aqui dentro. Vou cortar a pontinha. Pronto. E vou colocar o recheio também de limão aqui dentro. De novo, abre o saco. Coloca a sua mão, faz um C com a sua mão. Vem aqui, pega recheio. O meu recheio de limão tá mais molinho porque ele foi feito por último, então ele não tá tão consistente. Mas não tem problema nenhum, que ele vai gelar na geladeira. Ó. Coloquei aqui. Eu vou começar sem um acetato agora, por quê? Porque eu quero uma camada bem bonitinha para eu mostrar para você. Ó. Eu gosto sempre de colocar recheio na mesma espessura do bolo. Marília, mas por que você não pesa o seu recheio? Por quê? Porque recheios têm densidades diferentes. Então, se eu for rechear, por exemplo, com mousse de leite ninho, é diferente do que eu rechear com brigadeiro. Então, não adianta eu pesar. Eu tenho realmente que ver a quantidade de recheio para cada um. Vou colocar mais recheio aqui no meu saco de confeitar.
Agora, eu vou pegar o meu acetato. Antes de colocar o meu acetato aqui, eu vou passar um pouquinho de desmoldante. Poderia ter feito isso antes? Poderia, mas não fiz. E por que eu vou usar um pouquinho de desmoldante? Porque o brigadeiro tende a grudar. E para eu não ter um desperdício de recheio, eu vou utilizar esse pouquinho de desmoldante aqui. Vou voltar com o meu bolo. E vou colocar. O meu acetato, ele tá com movimento para dentro, porque ele estava enrolado. Mas eu vou virar para fora. E vou, ó, dar essa apertadinha. Melhor. Vou fazer melhor. Antes de colocar aqui, eu vou colocar outra massa por cima. Por quê? Porque assim, porque a partir do momento que eu coloco o acetato, se eu colocar a massa aqui por cima, tem um lado que tende a subir mais recheio. Ó, coloquei a minha massa. Vou molhar também. Não vou pesar agora, porque eu já tô acostumada à quantidade de recheio, mas a mesma quantidade. 30 a 40 gramas de recheio por calda. Agora sim, eu vou vir com o meu acetato e vou passar aqui o meu bolinho. Ó, coloquei o durex, vou colocar outro durex pra ficar mais firme, vou ficar aqui no meio. Isso. Eu vou vir, peraí, Lorena, eu vou vir com o fundo da minha mão, só vou dar essa leve pressionadinha aqui, ó, pro recheio aderir com a minha massa do bolo. Vou limpar aqui minha mão. E agora eu vou colocar outra camada de recheio. E aqui nessa camada do meio, eu vou colocar as frutas vermelhas. E como eu vou colocar as frutas vermelhas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o próprio recheio de limão, porque já tem mais do que o recheio de leite ninho, e vou fazer tipo um murinho aqui, ó. Vou vir aqui na lateral. Vou colocar esse murinho aqui na lateral. E dentro eu vou fazer uma finíssima camada de recheio. Finíssima mesmo, tipo, ó. Passei camada aqui. E vou, ó, só espalhar. Vou pegar a minha camada o meu recheio de frutas vermelhas, olha como que ficou a textura. E vou colocar apenas dentro desse murinho, né, ou piscininha. Por quê? Porque assim ele não tende a cair, a escorrer do seu bolo, porque ele não tem consistência de rechear bolo. Então você tem que fazer esse murinho. Para qualquer fruta que você for fazer, o recheio mais mole, é bom você fazer esse murinho de contenção. Muito chamado também de cinta de contenção. Eu gosto de chamar ou de murinho ou de piscininha. Que você faz tipo essa piscininha aqui. Agora eu vou vir com outra camada por cima. Aí. Vou colocar também um pouquinho de calda. Tá ótimo. E vou vir só agora com recheio de limão.
Ó, finalizado, vou colocar a última camada. E essa parte lisinha aqui, eu vou deixar pra cima do meu bolo. Por quê? Porque na hora que eu for espatular, que eu for alisar, vai me ajudar e muito. Então, coloquei a última camada. Dou essa leve pressionadinha para todos os recheios se juntarem. E você pode reparar que é isso que eu gosto, ó. 2 dedos de massa, 2 dedos de recheio, massa, recheio, massa, recheio. A mesma quantidade de massa é a quantidade de recheio. É isso que eu gosto, porque assim, você consegue uma estrutura perfeita fazendo dessa forma. Não molhando muito seu bolo, tendo a mesma quantidade de massa, a mesma quantidade de recheio. Eu não gosto de comer aqueles bolos que tem muito mais massa de bolo do que recheio de bolo. Se a massa for gostosa, até que não dá tão ruim, mas todo mundo que come um bolo decorado, ele quer comer bolo com recheio. Ele não quer aquela camada fininha. Então tem muita gente com medo de atrapalhar a estrutura do bolo, faz camadas fininhas de bolo. Eu não gosto. E agora, por último, eu vou molhar também essa parte aqui de cima com a mesma quantidade. E agora, perfeito, vou pegar um papel filme, passar aqui ao redor. Não amassa para o seu bolo não ficar torto, só coloca aqui, ó, pronto, já tá perfeito. E agora, esse bolo ele tem que descansar na geladeira no mínimo 12 horas. O ideal seria de um dia para o outro, né? Então tem que ficar no mínimo 12 horas na geladeira para ele ficar firme, para todos os recheios ficarem consistentes, firme, o bolo ficar estruturado. É impossível você, for decorar esse bolo aqui assim, do jeito que ele tá. Em temperatura ambiente, com recheio todo mole, com a massa toda molinha, tá? Então agora eu vou levar para a geladeira e depois na próxima aula a gente já vai vir para decorar esse bolo com ganache. Então é isso, com o nosso bolo já todo recheadinho, a gente vai esperar ele descansar para a gente fazer a próxima etapa, que é a nossa decoração do bolo com uma ganache maravilhosa. Antes de encerrarmos nossa aula, quero agradecer muito a todos os comentários positivos sobre a nossa semana gratuita. Eu estou mega feliz e renovada com cada palavra. Vocês são como um combustível para mim e se depender de mim, eu quero compartilhar muito mais conteúdo com vocês. Lendo alguns comentários, eu vi algumas pessoas perguntando a respeito do meu curso completo Boleira de Mão Cheia, que até algumas alunas também comentaram durante seus próprios depoimentos. E sim, realmente é um curso muito bom, onde eu ensino todo o meu método eficaz e seguro para você se destacar na confeitaria, vendendo bolos estruturados e deliciosos, decorados com brigadeiro e ganache, mesmo que você nunca tenha feito nenhum bolo na sua vida inteirinha. Lá dentro desse curso eu te ensino todas as minhas receitas exclusivas, como por exemplo a receita do ganache, a receita do brigadeiro, como também te ensino tudo sobre precificação, administração, contabilidade, criação do seu próprio cardápio, higiene e manipulação de alimentos, divulgação e marketing e muito mais. Isso porque meu método para você se tornar uma boleira de mão cheia não se resume apenas em fazer receitas, mas sim em um conjunto de estratégias eficazes que te fará destacar muito no mundo da confeitaria. Mas presta atenção, eu não vou falar muito sobre esse curso hoje, porque o importante aqui é você aproveitar todo o conteúdo gratuito que estou compartilhando com você durante essa semana. Eu quero muito que você faça essas receitas que eu estou te ensinando, me marca lá no meu Instagram, me marca lá no Instagram o seu resultado, porque assim eu consigo repostar também o seu resultado. É muito importante que você aplique todo o conhecimento que te ensinei durante a semana gratuita, sabe por quê? Conhecimento sem aplicação não gera transformação. Então é isso, continue comentando aqui embaixo o que você está achando dessa semana gratuita. Lembre-se que amanhã teremos a nossa terceira aula e você irá amar a aula de amanhã, porque iremos decorar juntas o nosso bolo com uma deliciosa ganache e tirarei as dúvidas sobre essa cobertura maravilhosa. Te provarei que espatular o seu bolo com ganache será uma deliciosa e assertiva escolha na sua vida como boleira. Então é isso, um beijo enorme e até a próxima aula.